Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galera. Eu, Kaique Matias e Gabriel Zilli vamos fazer o resumo e falar sobre a obra de Guimarães Rosa, Campo Geral. Bom, o Miguelin, apesar dele ser apenas um menino de 8 anos, ele é o protagonista e uma das suas principais características é a inteligência e a sensibilidade. E a narrativa vai demonstrando isso conforme seu crescimento interior, e isso gira em torno da sua perspectiva. O Tito é um dos irmãos de Miguelin, é o seu irmão companheiro e também o seu irmão mais novo. Ele era uma criança muito inteligente e com muita aptidão para ajudar no trabalho. Tito está sempre atento ao que se passa no mundo dos adultos, e era o porto seguro de Miguelin, o tio Teres. Este era o irmão do pai de Miguelin, uma pessoa pela qual o protagonista sentia muito apreço. Contudo, durante a narrativa, demonstra ser desemadamente astuto, e com a morte do Bernardo, ele acaba se casando com a mulher do irmão. A história narra a vida da família de Miguelin, do interior do sertão mineiro. Eles viviam numa cidade chamada Mutum, um terreno localizado entre montanhas, e que também era isolado geograficamente falando. A sua grafia acaba concretizando muito o local, já que este ficava junto a um covão entre dois morros. Tudo começa com o menino indo ser crismado em outro local. Quando ouve falar bem da sua cidade, ele corre para contar à sua mãe sobre a beleza de ser daquele local, já que a sua mãe não gostava de morar isoladamente. A família era grande, havia diversos parentes com quem Miguelin se relacionava. Os irmãos Chica, Drelina e Tomezinho. A Rosa, que trabalhava em sua casa e que às vezes era um personagem, em meio aos seus sentimentos e fantasias. Havia também duas avós, Isidra, que era muito católica e de uma moral muito rígida, e mãe Tina, descendente de escravos e conhecida pela falta de juízo e também por uma fama de ser feiticeira. Os mais importantes para Miguelin era o seu irmão Dito, sua âncora, a quem constantemente consultava, e o tio Teres, considerado grande amigo de Miguelin. Pelo lar de Miguelin, pode-se dizer que Teres mantinha uma relação no mínimo perigosa com Nina. O desenvolvimento em meio às relações sociais são diversas, e isso surge uma terrível tempestade. Vó Isidra dizia que era castigo por causa das ações pecaminosas que rodeavam aquela família. Nesse contexto, Miguelin acha que irá morrer e desenvolve um apego pela vida. Seu pai lhe pedirá para levar o almoço até o local de trabalho, e isso como uma forma de tornar o garoto útil e introduzir aos seus serviços. Em uma dessas viagens, o tio Teres pede para que o garoto entregue uma carta para sua mãe e esperava a resposta já no dia seguinte. Isso acaba gerando conflito porque o menino gosta muito do tio e queria fazer o que ele pediu. Contudo, a sua intuição dizia que aquilo era algo errado. Depois de ele muito refletir de maneira angustiosa, ele decide não entregar e acaba confessando ao tio. O tio Teres compreende e não faz nada. Ele acaba indo embora. Porém, no dia seguinte, ele acaba voltando. E isso foi um grande passo para o amadurecimento do menino no modo geral. Mas o ponto crítico ocorre quando Dito vai espiar o ninho de uma coruja. A coruja acaba dizendo o nome dele, isso é visto como um mau presságio lá em Mutum. Durante uma perseguição de um mico que havia escapado, Dito tem seu pé cortado por um casco que estava no terreno. Machucado pior, Dito acaba ficando de cama e logo depois ele acaba morrendo. Bom, isso foi muito doloroso para Miguelin, mas foi muito importante para o chamado amadurecimento. Com a morte, Miguelin passa por um longo período sofrendo com a morte de seu irmão e depois assume as características do irmão, se tornando a própria âncora e se tornando mais forte. Um dos acontecimentos mais emblemáticos para a mudança de Miguelin foi uma partida entre a briga entre Griva e seu irmão Liovaldo. Griva era um rapaz muito pobre que apareceu no Mutum para vender 2 patos como fonte de sustento para sua mãe e para ele. Liovaldo, irmão de Miguelin, era maldoso e começou a maltratar Griva sem motivo. Diante da injustiça, Miguelin bate no seu irmão para corrigi-lo. O seu pai descobre e fica indignado com Miguelin e fala que não respeita o próprio sangue familiar. Quando Miguelin espantou, diferentemente antes, Miguelin não se sente mal, e sim com raiva por saber que estava certo. Pouco depois, Miguelin adoece, a ponto de perder a própria consciência. Ficava só de cama, e era como um casulo, ele sofria metamorfose para atingir um estado de amadurecimento. Quando a lucidez volta, percebia que coisas que antes ele não entendia, como o desespero do pai, que se sentia injustiçado por parecer que ia perder outro filho. Miguelin não entendia isso. Logo depois descobre que seu pai havia maltratado Luiz Altino, e logo depois o pai do Miguelin, Bernardo, acaba se suicidando, provavelmente por causa da Nina. Miguelin também fica sabendo que o tio Teres volta para Mutum, voltando para morar, pois iria se casar com Nina, sua mãe. Por causa disso, a avó Isidra fica indignada. No final, um certo doutor José Lourenço descobre que Miguelin era míope e empresta-lhe os óculos, e o velho Miguelin ganha uma nova visão completamente nova do mundo. Bom, e a novela tem fim quando Miguelin acompanha o doutor Lourenço para morar na cidade para estudar. Miguelin deixa a casa em que viveu toda a vida e vai estudar na cidade, e assim se acaba a novela. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram. Tenham todos uma boa semana. Tudo de bom, é isso aí. Obrigado, valeu.